Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia, a graça e a paz, paz do Senhor, que a graça de Deus seja abundante, mais e mais sobre as nossas vidas, e que nesse momento de reflexão, de meditação na palavra dEle, os nossos corações sejam abertos pela palavra dEle, que o Espírito fale aos nossos corações, e sejam estabelecidos os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós estamos refletindo a cada um dos domingos aqui, no período da manhã, no culto das 10, a respeito de uma série de mensagens em cima da carta aos Gálatas, intitulada O Autêntico Evangelho, o Evangelho Autêntico. A cada um desses domingos, nós temos aprendido mais e percebido mais a diferença entre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e as distorções dos evangelhos que acontecem ao longo da história e inclusive na nossa época. E eu quero hoje fazer também uma reflexão sobre esse assunto com base em Gálatas, no capítulo 3, do verso de 1 a 14, nós vamos ler o texto. Você já pode preparar-se aí com a sua Bíblia, sua Bíblia em smartphone ou no papel. Gálatas capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 14. Antes de ler o texto, eu gostaria de situar um pouco a carta aos Gálatas dentro dos assuntos que nós temos falado aqui a cada um dos domingos. Eu não sei se você sabe, mas os estudiosos das ciências sociais, da área de sociologia, eles têm tido uma linha de pesquisa, onde eles têm tentado compreender o que é que faz com que hajam grupos que se identifiquem mutuamente entre si e como diferentes de outros. Eles olham para a sociedade, tentam estudar a sociedade, tentando entender como é que uma pessoa se identifica como sendo parte de um grupo, ou como sendo pertencente a determinada identidade social, identidade cultural, e que essa identidade é diferente de uma outra identidade. Na prática, o que eles estão pesquisando é o seguinte: quando você ouve a palavra nordestino, quando você ouve a palavra gaúcho, o que é que te vem à mente? Existem determinadas características do ponto de vista social e do ponto de vista cultural que criam uma identidade para determinados grupos sociais. Então, quando nós pensamos nordestino, vem à nossa mente uma lista de características, uma lista de percepções que faz com que a gente imagine como é aquela pessoa ou como é aquele grupo. Quando vem à nossa mente a palavra gaúcho, da mesma maneira, nós passamos a ter percepções de quais são as características, quais são os elementos que fazem com que aquela pessoa seja considerada gaúcha e não nordestina. Por exemplo, os estudiosos das ciências sociais chamam isso de marcadores de fronteira de identidade. Em todo grupo social, em todo aspecto cultural, existem esses marcadores de fronteira, de borda. Então, para que você pertença àquele grupo, você precisa ter aquela identidade de grupo. Pode ser que você esteja bem no centro, você seja bem característico, ou pode ser que você esteja mais perto da borda, da fronteira. Pode ser que você esteja mais perto dessa fronteira de identidade ou mais no centro, mas você precisa estar ali dentro. Esses marcadores sociais, eles precisam fazer parte da tua concepção de mundo, dos seus hábitos, dos seus costumes, porque se assim não for, você não pertence àquele grupo, talvez você pertence a outro. Imagina você, alguém que tem uma identidade com Palmeiras. Você não imagina essa pessoa com a camisa do Corinthians, torcendo para o Corinthians no Pacaembu, no estádio do Corinthians, na arena do Corinthians. Você não consegue imaginar isso. Por quê? Porque seria uma violação dessa fronteira de identidade, dessas bordas de identidade. Os estudiosos das ciências sociais têm pesquisado isso especificamente na segunda metade do século passado, do século XX. E alguns estudiosos do Novo Testamento, eles têm pego carona nessa base teórica que vem do mundo da sociologia, das ciências sociais,
e eles têm feito pesquisas do ponto de vista histórico e social, olhando para o primeiro século, olhando para o cristianismo. E isso lança um olhar muito importante para nós que estamos aqui nesse domingo de manhã com relação a Gálatas. Você sabe, no primeiro século da era cristã, não havia ainda uma distinção clara a respeito do cristianismo. O cristianismo não era uma religião estabelecida. Jesus, ele teve os seus discípulos, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e os seus discípulos passaram então a falar sobre isso, e dizer: olha, o Messias que foi prometido, ele chegou, ele morreu, ele foi pendurado na cruz, e ele ressuscitou, e ele voltará. E quando eles falavam disso, as pessoas tinham experiência de arrependimento, de transformação de vida, o Espírito vinha sobre elas, elas eram constituídas filhos e filhas de Deus. Mas eles não ficaram apenas ali naquela região da Judéia, da Palestina, eles se espalharam pelo mundo conhecido da época, e eles chegavam nas cidades que não tinham conhecimento a respeito disso, e eles falavam a mesma mensagem, e ali naquela cidade havia ou um avivamento, havia ali conversões, havia ali transformação de vida, paz no coração, pessoas sendo constituídas filhos e filhas de Deus, ou havia ali uma grande revolta, porque no mundo do primeiro século, havia um judaísmo que cria que existe somente um único Deus, Criador de todas as coisas, que fez uma aliança com Abraão, e por meio dessa aliança com Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e ali é a base do judaísmo. E essa religião era completamente diferente das demais, porque todas as religiões daquele período da história, eles eram religiões que adoravam vários deuses ao mesmo tempo. Era muito distinto, era muito diferente esta religião. E aí os pesquisadores, eles tentaram entender como é que uma pessoa vivendo na Galácia, em Listra, em Derbe, em Icônio, que eram as cidades dessa província chamada Galácia, como é que eles tinham essa percepção a respeito da religião de Abraão, da religião do Deus único? Como é que eles se identificavam? Quando se falava judeu, quando se falava povo da aliança de Abraão, quando se falava do Deus monoteísta, o que vinha na cabeça dessas pessoas? Vinham basicamente três coisas. Bom, se a pessoa é judeu, se ele é um judeu, se ele está vivendo aqui na cidade, né? Se tem uma sinagoga aqui, se eles estão se reunindo, se existe judeu aqui, então eu espero dessa pessoa três coisas: guarda do sábado, circuncisão e obediência das leis alimentares. Esses eram os marcadores de identidade, de fronteira de identidade. Pertence à comunidade de Abraão, pertence ao povo de Deus, ao povo escolhido, logo, o que todo mundo espera é isso. Ele vai guardar o sábado, é uma pessoa que guarda o sábado, é uma pessoa que segue as leis alimentares, determinados animais comem, determinados animais não, tem uma dieta alimentar diferente do resto do mundo, diferente dos demais povos, das demais culturas, das demais sociedades, e tem circuncisão. Era isso. Muito bem, os discípulos de Jesus chegam na Galácia, chegam na Macedônia, chegam nas cidades importantes, nas cidades menores, e eles estão falando isso: existe um único Deus, Criador de todas as coisas. Esses deuses que vocês adoram são falsos, eles são criados pela imaginação de vocês. Esse único Deus fez uma aliança com Abraão, o nosso pai, o nosso ancestral, o pai da fé. E foi prometido que viria um Messias, que estabeleceria o seu reino, que duraria pela eternidade. Pois bem, esse Messias, esse Salvador, ele chegou, e ele morreu pendurado numa cruz, porque os romanos o mataram, mas ele ressuscitou, nós somos testemunhas disso. E a boa nova, o evangelho, a boa notícia que nós temos para vocês, é que vocês têm salvação, vocês têm perdão dos pecados, vocês têm vida abundante, porque o Messias não veio apenas para nós, descendentes de Abraão.
O Messias veio para constituir descendente de Abraão, todo aquele que crê. Se vocês crerem no Messias, como nós também cremos, vocês têm vida eterna, vocês têm salvação, vocês têm vida abundante, vocês têm paz na alma, vocês vão ter vidas transformadas. E era isso que acontecia. Com essa pregação, era isso que acontecia. Pois bem, não havia um cristianismo ainda, eles não estavam se convertendo para o judaísmo, eles não estavam se convertendo para o cristianismo, eles estavam crendo no Messias, e havia algo de Deus que acontecia em suas vidas, e havia muita confusão, e aí então, algumas pessoas diziam assim, não, mas espera lá, se você crê no Deus de Abraão, você não tem que guardar o sábado, você não tem que obedecer às leis alimentares? Espera lá, a prática da lei que é característica desse grupo, você não tem, para ser inserido na comunidade de Abraão, você não tem que também praticar? E aí alguns discípulos de Jesus, que estavam acostumados a praticar isso, que estavam dentro dessa identidade religiosa, cultural, social, alguns deles diziam sim, já que eles estão crendo no Deus de Abraão, no nosso Deus ancestral, no nosso pai da fé, então também. E outros diziam, não gente, vocês não entenderam. E Gálatas é exatamente isso, para dizer para aquelas pessoas, gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, passou, não tem que guardar sábado, não tem que cumprir leis alimentares, não tem que circuncidar, para ser herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. E agora eu que vou falar, não Gálatas. Se você quiser circuncidar, se você quiser guardar o sábado, se você quiser cumprir com as leis alimentares, paciência, é uma questão tua, mas isso não tem nada a ver com você se tornar herdeiro das bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Nesse contexto, olha comigo o que diz Gálatas capítulo 3, verso 1 ao 14, acompanha comigo a leitura, estou lendo na Nova Versão Internacional, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Questionamentos. Veja o verso 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Só creu. Verso 7, estejam certos, portanto, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, os não-judeus, pela fé, anunciou primeiro as boas obras a Abraão. Disse o que para Abraão? Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado, feito justo, salvo, transformado, nascer de novo, por meio da lei. Por quê? Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Verso 13,
Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. O que é que o texto está dizendo? Gente, não é a guarda da lei, não são as boas obras, não são seus esforços, não é aquilo que você faz, que produz a sua inserção na comunidade dos salvos, na comunidade da bênção de Abraão. Não tem nada a ver com isso, é simplesmente pela fé em Cristo, no sacrifício de Jesus, só isso. Sabe, às vezes as pessoas elas têm uma experiência com Deus, elas têm vidas distantes de Deus, e num determinado processo, como Jesus disse em João, acho que capítulo 16, verso 8, o Espírito vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Num trabalhar do Espírito em suas vidas, de convencimento, essas pessoas elas têm uma experiência de conversão, elas têm uma experiência de transformação, elas nascem de novo, nascem do alto, elas são constituídas filhos e filhas de Deus, porque Jesus veio e Ele foi entregue para que os que crerem nele sejam constituídos filhos e filhas de Deus. Elas têm essa experiência, e quando elas têm essa experiência, elas olham para elas próprias, elas dizem: eu não mereço, eu não fiz nada para merecer tanto amor, e agora a mente da pessoa é transformada, ela vê o mundo de outra maneira, agora o seu coração tem paz, agora ela experimenta um amor por sua vida, ela tem amor pelas pessoas, determinadas coisas que ela olhava para a vida, e ela tinha uma determinada maneira de orar, agora tudo diferente. Por quê? Porque agora ela é templo do Espírito Santo, ela é habitação de Deus, ela nasceu de novo, é uma experiência de salvação, de transformação, é lindo. Mas aí a pessoa começa a pensar: bom, então agora Deus me salvou, eu sou transformado pela graça, então agora deixa eu arregaçar a manga e deixa eu trabalhar, eu preciso fazer algo. E algumas pessoas pensam que elas precisam ajudar Deus a fazer alguma coisa. Deixa eu falar para você uma experiência. Logo no início da minha conversão, eu evangelizei um rapaz, falei de Jesus para ele, era um amigo que eu tinha, e ele então começou a ler a Bíblia, e ele tinha uma vida bem torta, entre aspas aqui, você me entende, e aí ele começou então a ter uma experiência com Deus, e a experiência foi linda, e a vida dele foi transformada, a sua mente foi transformada, foi lindo o que aconteceu com ele. Mas aí, quando aconteceu essa experiência com ele trabalhava numa tornearia, e aí ele começou a receber a visita de um grupo de uma determinada igreja, e esse grupo dessa determinada igreja ia todo dia lá no horário de almoço para conversar com ele, para dizer o que para ele? Para dizer assim para ele: olha, você está indo nessa igreja aí, mas não é bem assim não, tá? A coisa é mais severa, a coisa é mais pesada, o caminho ele é estreito, então não adianta só você fazer o que você está fazendo aí, não adianta você ir nessa igreja, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso. Se ele fosse mulher, você imagina quais são as coisas que estavam sendo pedidas. Você não pode, cortar o cabelo, você não pode fazer isso, você tem que usar esse tipo de roupa, você tem uma lista de coisas que você tem que fazer, senão Deus não vai te aceitar. E ele começou a ficar muito confuso com aquilo, e ele conversava comigo, e eu não tinha estrutura para ajudá-lo, naquela época, talvez hoje também não, mas naquela época pior ainda. E um dia no final do culto ele estava agoniado, e ele veio falar comigo, e aí ele falou assim: olha, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa errada, acho que o pessoal lá está certo, por causa disso, daquilo outro.
Quando eu vi, já tinha falado, não fui eu que falei, mas eu disse para ele assim, falei o nome dele, Paulo, pensa bem, o que Deus já fez na sua vida, sem que você seguisse essa lista aí, não é suficiente? Por décadas, ele me agradeceu por essas palavras naquela noite. É impressionante. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Gente, o que Deus fez na vida de vocês, foi porque vocês estavam guardando as leis alimentares, guardando o sábado, é porque vocês estavam na prática de boas obras, é porque vocês estavam sendo pessoas melhores, ou simplesmente porque a pregação chegou, e houve fé, e o Espírito veio, vocês sabem que vocês têm o Espírito aí dentro, vocês sabem que Deus habita vocês são próprias testemunhas a respeito de vocês mesmos, que a vida de vocês foi transformada, não é suficiente para vocês entenderem que Deus já aceitou, sem essa prática toda, é o que o Paulo está dizendo. Já pastor, alguns anos depois, eu, pela graça de Deus, alcancei um jovem, que traficava drogas, roubava carros em Maringá, e levava para o Paraguai, trazia com drogas, e pela graça de Deus, ele teve uma vida transformada, pela simples pregação do Evangelho, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, virou uma benção, era um motivo de alegria tão grande, vocês não imaginam. Um dia eu estava na casa dele, e eu estava fazendo um trabalho de discipulado, e a gente estava lendo a Bíblia junto, e orando junto, e aí ele morava com o avô, e aí o avô chegou para me questionar, para me confrontar, para discutir teologia, para discutir dogmas, para dizer o que ele tinha, isso aí está errado, é isso aqui que ele tem que fazer, aquilo outro. E eu fiquei pensando, como é que eu vou amar esse homem agora, nesse momento, como é que eu vou agir aqui? Mas enquanto eu estava pensando assim, aquele jovem falou assim para o vô: o vô, olha a vida que eu tinha, o senhor nunca me falou nada disso, quando eu estava naquela vida, agora que a minha vida está boa, vô, o senhor vem atrapalhar? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Gente, olha o que Deus está fazendo na vida de vocês. Sabe, parece que essa mensagem está bem longe de nós, mas não está. Parece que o conteúdo de Gálatas e essas duas histórias que eu contei agora, parece que não tem nada a ver com a sua vida, mas tem. Sabe por quê? Porque lá no fundo do seu coração, lá na sua consciência, tem uma vozinha que diz assim: Deus vai te castigar se você não for obediente, Deus vai pesar a mão, você precisa fazer algo. Lá dentro do seu coração, muitas vezes você se pega pensando que Deus vai te amar menos, porque você não está sendo bom o suficiente. Você olha para você mesmo e você se sente cheio de culpa, porque você sabe que você não é o marido que você precisava ser, que você não é o pai que você deveria ser, que você não é o cristão que você deveria ser. Você olha para você mesmo e você vê algumas coisas que você começa a pensar: Deus não pode me amar. Você olha para você mesmo e você começa a entrar num auto-engano, que você precisa fazer mais. Eu preciso servir na igreja. Por quê? Porque Deus vai me amar mais. Eu preciso contribuir financeiramente. Por quê? Porque eu sei que Deus vai estar olhando e as coisas na minha vida vão ficar melhores. Sabe, tem uma lógica de débitos e créditos que nos persegue. É como se você parasse no semáforo e viesse ali alguém te pedir dinheiro, e você
brigou, você pecou, você está se sentindo mal e de repente você dá uma nota de R$50, pensando: Deus, o Senhor está vendo, eu não sou tão ruim assim, não sou tão mal assim. Tem algo dentro de nós que é a nossa carnalidade, que tenta convencer a Deus de que nós somos bons o suficiente para que Ele nos abençoe. E aí a gente entra nesse engano de deixar o Evangelho para trás nas nossas vidas. Esse simples Evangelho, que é o amor incondicional de Deus, que nos ama, que nos aceita, que nos transforma de dentro para fora, que não depende do nosso comportamento para sermos aceitos, mas explode a graça dentro de nós, e porque a graça explodiu dentro de nós, nós somos diferentes, e porque somos diferentes é que nos comportamos diferente. Esse é o ponto. E aí, o nosso desafio aqui é não deixar o Evangelho para trás na nossa vida. E aí, duas razões, e rapidinho eu já termino. Primeira razão pela qual não faz sentido a gente deixar o Evangelho para trás, porque eu e você não somos capazes de manipular a Deus. Pastor, esse é um termo muito forte. Quem em sã consciência poderia dizer que está manipulando a Deus? Provavelmente não. Como é que a gente assume uma coisa dessa? Mas essa lógica de vou fazer coisas para que Deus fique mais feliz comigo, é uma maneira de tentar pôr Deus para trabalhar a nosso favor. O texto de Gálatas, capítulo 3, verso 5, acho que está aí na projeção, ele diz assim: aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé, com a qual receberam a palavra. Não é o que você faz. O Espírito, os milagres, é a graça de Deus, é o que Deus tem para fazer segundo os seus propósitos eternos na nossa vida, e não um roteiro, e não um esquema que se você fizer, você vai mover a mão de Deus a seu favor. Não, se a mão de Deus vai ser movida, é por graça, é por misericórdia, e não porque você encontrou o meio, o mecanismo. O verso 2 diz: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé, naquilo que ouviram? Então, não tem como a gente pôr Deus para trabalhar a nosso favor, convencer a Deus. Isso não é o Evangelho. E a segunda razão pela qual não faz sentido a gente deixar o Evangelho para trás na nossa vida, é que você não precisa complementar o que Deus já fez em Cristo. Não está faltando nada. Um livro que eu li há uns anos atrás, eu já falei para vocês aqui, que é A Vida que Satisfaz. Logo no comecinho, o autor ele diz assim: nós cristãos evangélicos, a gente não tem dificuldade de entender que é só o sacrifício de Jesus que é suficiente para a nossa salvação. Tem um cristianismo romano que não entende assim, eles acham que o sacrifício de Jesus não é suficiente, eles também precisam dar uma ajudinha para poder ser salvo, e isso é ensinado lá. E aí o autor do livro diz assim: nós já não entendemos mais assim, a gente já entendeu corretamente, não precisa, é só o sacrifício de Jesus para sermos salvos. Mas alguns de nós evangélicos achamos que esse mesmo sacrifício não é suficiente para a nossa santificação, para a nossa santidade, para vivermos em Cristo com Deus. E aí a gente começa então a acreditar que nós fomos salvos, mas agora a nossa salvação precisa ser produzida, a nossa santificação precisa ser produzida pelas nossas obras, pelo nosso comportamento, pelo nosso esforço, pela nossa carne. Não. A nossa santidade é produzida pela presença do Espírito em nós. A vida de santidade, ela é produzida por Cristo que nos habita. A vida de santidade
a vida de obediência, não é fruto do esforço, é fruto da minha carne crucificada e do Espírito em mim. Eu diminuo e Cristo que está em mim cresce, se fortalece. E eu faço por meio de Cristo e não por meio do meu esforço. Quanto mais de Deus uma pessoa tem, mais ela pensa as coisas de Deus, mais ela se interessa pelas coisas de Deus, mais ela pratica as coisas de Deus, mais ela se comporta como Deus quer que ela se comporte. Por quê? Porque ela está cheia de Deus, porque ela está cheia do Espírito. E quanto mais uma pessoa está cheia de si, da sua própria carne, da sua própria constituição humana, quanto mais ela está cheia de si, menos ela vai desejar o que Deus deseja, ela vai andar no que Deus tem para ela. É uma lógica isso. E é por isso que eu quero terminar lendo de novo o texto que o pastor Naaman compartilhou com a gente no domingo passado, que é o Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Ele diz assim: por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Bom, o que eu devo fazer então? Nada, porque não é uma questão de fazer, é uma questão de descansar, é uma questão de ter vida de Deus em você, e deixar essa vida fluir, e deixar essa vida te orientar, e permitir com que essa vida vá moldando a sua mente, o seu coração, por meio da palavra, por meio dessa vida que chegou a você, quando você se tornou filho e filha de Deus. É só isso. Então, ao invés da gente deixar o Evangelho para trás, e passar a ir atrás de uma lista de coisas, para a gente se sentir melhor perante Deus ou perante as pessoas, ao invés da gente deixar o Evangelho para trás e tentar seguir outros caminhos, para ver se a nossa vida vai ser melhor, não. Ó Gálatas insensatos, a vida espiritual vem de Deus, pela graça, pela fé. Encha-se da vida que Deus traz para você, alimente essa vida, cuide dessa vida. E o que vai acontecer? Frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, vai brotar da sua vida: amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, coisas que Deus produz pela vida dele em você. Então você não tem que tentar ser uma pessoa melhor, você só tem que morrer para você mesmo. Estou crucificado. O chamado de Deus para mim e para você é para a cruz. O chamado de Deus para mim e para você é para que a nossa carne morra e para que Ele viva, enchendo-se de Deus, para sermos pessoas de Deus nesse mundo, não por esforço, mas porque a graça nos alcançou e nos abunda, nos enche. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, obrigado porque o Senhor é Deus, e que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente não se perca, Senhor, no meio do caminho, mas para que a gente simplesmente descanse no Teu amor incondicional, no Teu perdão, na Tua misericórdia que se renova a cada manhã, vivendo, Senhor, a cada dia a verdade do Evangelho, vivendo, Senhor, a cada dia na dependência do Senhor, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Te adoramos nessa manhã, Senhor, rendemos glória ao Teu nome. Amém.